O apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que recebemos as Escrituras de Deus através de um processo chamado inspiração. A palavra que Paulo usa para inspiração significa soprado por Deus. Deus soprou nestes homens que escreveram a Bíblia e só por isso eles conseguiram escrever. O resultado foi que eles escreveram e que eram exatamente as palavras de Deus e não palavras de homens. Então, esses homens escreveram as palavras de Deus. Pedro afirma a mesma coisa. Pedro e Paulo se complementam muito bem. Pedro vai um pouco além e explica o que eles querem dizer por inspiração. Pedro usa a palavra grega phero. Phero é uma palavra no grego que descreve a maneira como o vento sopra as velas de barco e o movimenta. Pedro está nos dizendo que foi assim que estes homens receberam a inspiração de Deus. É como se fosse o vento do Espírito soprando nos navios e levando-os a falar as palavras que eles falaram ou a escrever o que escreveram. O resultado é que não existe nenhum trecho das Escrituras originado no impulso humano. A fonte das Escrituras foi o próprio Deus. É por isso que usamos a expressão Palavra de Deus. Você crê na afirmação que a própria Escritura faz de que ela é a Palavra de Deus para todos nós? Quando você faz essa pergunta para você mesmo, qual é a resposta que vem lá no fundo da sua mente e do coração? Você sabe o que João 17, versículo 17 afirma? A tua palavra é a verdade. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro estava se referindo à transfiguração de Jesus. Apenas Pedro, Tiago e João testemunharam a transfiguração de Jesus. Segundo Pedro, a palavra de Deus que chegou até nós através do processo de inspiração é mais concreta do que a experiência no Monte da Transfiguração. Ele está nos dizendo que devemos buscar a palavra de Deus como se estivéssemos nos aproximando de uma luz que brilha no escuro. A palavra de Deus é luz e quando você se aproxima dela, algo acontece no seu coração. Pedro descreve esse acontecimento como uma metáfora, com uma metáfora muito bonita. Ele diz, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Coisa bonita isso. Pedro também diz no capítulo 1 que a palavra de Deus é uma semente incorruptível que gera o novo nascimento em nós. Esse processo assemelha-se à fertilização do óvulo e à concepção da vida, seguida pelo desenvolvimento embrionário e o nascimento. Quando você busca a palavra de Deus, a luz que brilha no escuro, e passa a viver e a aplicar o que ela lhe diz, algo acontece no seu coração. Paulo afirma que Cristo é a esperança da glória. Cristo vem morar em nossos corações para que experimentemos o grande milagre. Cristo em vocês, a esperança da glória. Jesus Cristo em nós é a única esperança que temos de glorificar a Deus. Mas, como Cristo estabelece residência em nós? Como Ele entra em nós? Nós evangélicos falamos muito sobre receber a Cristo, não é mesmo? Curve a sua cabeça e peça que Cristo entre no seu coração. Será que tem algum versículo nos evangelhos contando que Jesus mandou alguém fazer isso? Existe algum texto no Novo Testamento que diga que os apóstolos receberam a Cristo dessa maneira? Em Apocalipse 3, versículo 20, afirma que Cristo está batendo a porta dos nossos corações. Se ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta e o convidarmos para entrar, ele entra. Estudar a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Você pode clicar no link aqui, na descrição, ir lá no nosso blog, assistir esta lição completa e ainda terá um material de apoio para você continuar estudando a palavra de Deus. Vejo você lá, no nosso blog.